Boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Escola Bíblica Novo Tempo. Todas as quartas-feiras, sempre às 20 horas, ao vivo, aqui da Novo Tempo para a sua casa, para a sua igreja. Estamos juntos para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus. Você sabe que nessa primeira temporada, por assim chamado, programa Escola Bíblica, a nossa temática está sendo as parábolas de Jesus. E hoje vamos estudar mais uma parábola contada por Jesus Cristo no Evangelho de Lucas. Esse programa Escola Bíblica busca trazer a Bíblia até você. E você é muito bem-vindo em nosso programa. E eu queria aproveitar e mandar um abraço especial para as pessoas que já estão sintonizadas no programa e que marcaram sua presença na nossa Escola Bíblica. Um abraço carinhoso para Fernanda Surrai, de Taubaté, São Paulo, para Daniel Giovanni, lá de Castro, no Paraná, também para Fagner, de Novo Horizonte do Sul, Mato Grosso do Sul, para Josilene, de João Camara, no Rio Grande do Norte, para Tomás Mário, de Beira, lá em Moçambique, na África, nos assistindo, também Jamílio de Tamboril, no Ceará, Elias Júnior, de Divinópolis, em Minas Gerais, e Débora Soares, de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Um abraço carinhoso para todos vocês que estão sintonizados no programa Escola Bíblica. E eu queria também mandar um abraço muito carinhoso para alguns amigos em especial que estão sintonizados com o programa Bíblia Fácil, que está também com a nova temática agora sobre os ensinos de Jesus. O primeiro abraço vai para o pessoal lá do Espaço Novo Tempo, de Vila Velha, Praia da Costa, no Espírito Santo. Pastor Júnior e toda uma equipe aí que está lá estudando os ensinos de Jesus, conectados com o programa Bíblia Fácil. Um abraço também para todos os nossos amigos lá do estado de Goiás. Eu estive em Goiânia alguns dias atrás com um grupo de líderes e pastores de todas as igrejas adventistas do estado de Goiás e eles estavam ali num treinamento especial para participarem agora desses Domingos de Esperança, onde estamos estudando o curso Ensinos de Jesus. E por falar em curso, eu queria até aproveitar e oferecer para você, mais uma vez, para que você solicite aqui a Novo Tempo esse curso Ensinos de Jesus. Nós estamos estudando esse material nas quintas-feiras, na Rádio Novo Tempo, sempre às 10 da manhã, também na TV Novo Tempo ao sábado, às 2h30 da tarde, e você também estuda esse mesmo tema nas igrejas adventistas no domingo à noite. Eu queria aproveitar e convidar você para nos fazer uma visita. Aos domingos à noite, numa igreja adventista perto de você, nós estamos estudando essa temática do Bíblia Fácil, Ensinos de Jesus. Se você não sabe aonde encontrar uma igreja, nós temos um site que pode te ajudar. encontreumaigreja.com.br. Nesse site, você vai descobrir uma igreja adventista mais perto da sua casa e faça-nos uma visita. Nos domingos à noite, estamos estudando esse material dos ensinos de Jesus. Mas se você não tem ainda esse material, eu queria então convidar você para solicitar. Você pode mandar para nós agora uma mensagem via WhatsApp. O nosso número da Escola Bíblica é 12-98100-1615. Agora, não esqueça de colocar o 12. Se você não colocar o 12, vai cair nesse número em algum estado que não seja aqui São Paulo, que não seja da Escola Bíblica. Então, 12-98100-1615. Ao enviar a sua mensagem por WhatsApp, nos mande também seu nome, CPF, e-mail, se você tiver, e todos os seus dados postais, porque nós vamos precisar desses dados para fazer o seu cadastro. E assim, através dos correios, vamos enviar esse guia para a sua casa. Lembrando que você não paga nada por isso, é um presente da Novo Tempo. E mais uma vez, obrigado a você que é anjo da esperança e apoia o ministério da Novo Tempo. Mas eu tenho uma novidade para você ainda. Todos aqueles que estão recebendo esse estudo, no final vocês irão perceber que nós temos um questionário para ser respondido. São poucas perguntas. Se você responder esse questionário e devolver para Novo Tempo,
acertando mais de 70% das questões, você vai ganhar este DVD que nós gravamos em Israel. Aqui nós temos 18 temas sobre os ensinos de Jesus gravados em Israel. E este é um presente também da Novo Tempo para aqueles que estão fazendo esse guia de estudo, completando as respostas e acertando aí pelo menos 70%. Então aproveite, mande sua mensagem para nós ou então ligue para Novo Tempo em horário comercial. O nosso telefone 12 21 27 3121. Repetindo, 12 21 27 3121. A partir de agora, vamos estudar mais uma parábola contada por Jesus Cristo. E eu queria convidar você a mais uma vez abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. E hoje nós vamos estudar sobre a parábola da grande ceia, com base em Lucas capítulo 14, a partir dos versos 15 até o verso 24. Então hoje vamos estudar sobre esta parábola da grande ceia. Até aqui já estudamos algumas parábolas que são bem conhecidas, como a do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida, mas hoje vamos estudar uma parábola que não é tão conhecida, mas que traz para nós preciosas lições para a nossa vida espiritual. E antes que comecemos o estudo da Bíblia, eu queria ler um pensamento muito bonito que eu achei sobre oração. E esse pensamento é de Arthur Koch, e ele disse assim: visto que a inteligência humana, por si mesma, não pode desvendar os tesouros ocultos da verdade espiritual, a oração é o método essencial para começarmos o nosso estudo das Escrituras. Então, quero convidar você a tomar a sua Bíblia e a participar do estudo dessa noite. Vamos fazer então uma oração? Amantíssimo Deus e bom Pai, obrigado por estarmos reunidos mais uma vez com a Tua palavra aberta em nossas mãos. Que o Teu bom e Santo Espírito nos acompanhe no estudo de hoje e que nós possamos entender os mistérios que o Senhor deseja nos ensinar através desta parábola. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Pegue sua Bíblia e então vamos estudar esta parábola da grande ceia. Lerei então, antes de começar propriamente o texto, eu queria ler com vocês dos versículos 12 a 14 de Lucas. E o texto diz assim, Lucas 14, 12 a 14. Disse também ao que o havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Cristo fora convidado para um banquete, para uma ceia, e ele disse para aquele que o convidara: quando você convidar as pessoas, convide aqueles que não podem devolver a gentileza. E por que é que Jesus falou isso? Porque era muito simples convidar alguém que pudesse retribuir o favor. Em nenhum louvor haveria nessa ação. Mas convidando para esta ceia alguém que não poderia retribuir o favor, assim ele estaria juntando tesouros para a vida eterna. Por que Jesus foi convidado para esse banquete? Porque ele deu esta orientação. Bom, o banquete ou a ceia era um hábito da nação judaica, desde os dias do Antigo Testamento. De fato, eu queria chamar a sua atenção para um texto do Antigo Testamento, lá no livro de Deuteronômio. E eu queria ler esse verso com vocês. Deuteronômio 14, 29, Moisés havia orientado ao povo de Israel da seguinte forma: então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos
fizerem. Você percebe a orientação dada por Deus a Moisés para que fosse transmitida ao povo de Israel? Eles deveriam trazer os órfãos, as viúvas, também os levitas que não receberam herança, para um tipo de ceia. Estas ceias organizadas pelos judeus, elas apontavam para uma ceia que eles esperavam ou esperam acontecer na eternidade, quando eles se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Então, essas refeições, elas possuíam um objetivo didático da parte de Deus. Elas ensinavam de que o povo de Israel, o povo que recebera tantos privilégios e fora eleito a nação escolhida por Deus, deveria partilhar das suas bênçãos com os menos favorecidos. Assim, de tempos em tempos, os judeus celebravam esses banquetes. E nesses banquetes eram convidados, então, várias pessoas para que elas participassem. Mas Deus queria que não fosse esquecido os levitas, os órfãos, as viúvas, porque esses, de fato, eram os carentes. E assim Deus proveu um meio para que em Israel as pessoas fossem cuidadas ao longo de todo o ano. Pois bem, Jesus foi convidado para uma destas ceias. E enquanto ele estava assentado na ceia, Jesus aconselhou aquele que o convidara a convidar não pessoas que pudessem retribuir o favor, mas as pessoas que não pudessem fazê-lo, as pessoas carentes, menos favorecidas. E então, quando alguém estava presente na ceia, ouviu a palavra de Cristo, ele tentou desviar o assunto. E como que ele tentou desviar o assunto? Eu queria ler com você agora, então, Lucas 14, verso 15. Um dos que estavam presentes ali, nesta ceia, disse: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado é aquele que comer pão no reino de Deus. Esta expressão, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, era uma expressão usada pelos judeus em todas as suas refeições. Quando eles se assentavam para esta cerimônia, para esta refeição, eles usavam isto, era um idiomatismo judaico, que fazia referência ao privilégio de um dia estar na eternidade e gozar também da salvação na ceia que Deus vai oferecer quando os salvos no céu chegarem. Ele estava tentando desviar a conversa, mas quando Jesus ouviu isto, Jesus então introduz a parábola que nós vamos estudar agora. Olha o que aconteceu então. A partir do verso 16, Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Verso 18. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Verso 19, outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Interessante que, para entendermos o que está acontecendo aqui, nós temos que entender que o convite para a ceia passava por 2 etapas. Na primeira etapa era uma consulta. Vamos supor, você está sendo convidado para uma ceia na minha casa, tal dia. Você tem possibilidade? E todos esses que foram convidados já haviam dito sim para esse primeiro convite. Uma vez que o dono da casa estava com o número definido dos participantes, ele então preparava o alimento para que nada sobrasse, porque sobrar alimentos nessa cultura bíblica era algo não aceitável.
E uma vez então que ele estava com o número de convidados confirmados, o alimento era preparado. Então vinha agora a segunda etapa. Venham para a ceia, porque tudo já está preparado. E quando chega esse segundo convite, nós temos 3 exemplos de pessoas que recusaram-se a ir, cada um com uma desculpa. E quando você olha para a palavra de Deus, você percebe que essas desculpas que foram colocadas aqui, na realidade, eram todas falsas. O primeiro havia dito assim: eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Como precisa ir vê-lo? Ele não havia comprado já o campo? Certamente ele já tinha que ter olhado antes da compra. O outro disse assim: eu comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-los. Como que alguém compra um animal sem antes conhecer ou experimentar? Certamente eles já haviam feito isso. E finalmente um terceiro disse: eu casei-me e não posso ir. Este foi o mais ousado de todos, porque os 2 primeiros pelo menos pediram desculpas pela falta no banquete, mas o terceiro nem isto fez. Agora, por que ele não poderia ir por estar casado? Não poderia ele levar a esposa para participar também desta ceia? Certamente poderia. Assim você percebe que todas as desculpas eram esfarrapadas. De fato, eles não queriam, era a companhia daquele que oferecia a ceia. E sabe o que nós descobrimos? De que eles estavam apegados às coisas terrenas, por isso não aceitaram o convite. Então Jesus continua a história dizendo que o servo da casa foi enviado por todos os becos e estradas para convidar aqueles que antes não haviam sido convidados. E eles foram convidados, mas a casa ainda assim não estava cheia. E mais uma vez o dono da ceia manda que o servo vá novamente, agora aos piores locais que poderiam haver, encontrasse as mais simples ou indignas pessoas e trouxessem todos para que a casa ficasse cheia. Qual é a grande lição que Jesus quer ensinar através dessa parábola? Os judeus que estavam presentes entenderam muito bem do que tratava Jesus. Aqueles que antes foram convidados, na primeira etapa haviam aceitado, e quando chega a hora da ceia, eles se recusam a ir, representava a própria nação judaica. Representava os fariseus que ali estavam na ceia com Jesus. Jesus viera para os seus, e a palavra ensina que os seus não o receberam. Os profetas do Antigo Testamento, todos haviam apontados para Jesus. Várias profecias falavam da sua vinda, mas eles não queriam um Messias como Jesus se apresentava. Eles queriam um Messias bélico, que pudesse pegar o judeu e colocar mais uma vez como cabeça da nação. O próprio João Batista, contemporâneo de Cristo, havia apontado para Jesus dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. Mas os judeus não quiseram saber de Jesus. E nas desculpas apresentadas por esses personagens da história, Jesus estava retratando a nação judaica. Quem representa na história aqueles a quem o servo da casa agora manda buscar para que venham? Estes representam os gentios. E quando você vai para o livro de Atos, você descobre algo interessante. Paulo e Barnabé foram 2 apóstolos chamados por Deus para levar então a mensagem do Evangelho aos não-judeus, aos gentios. E você vai perceber que muitos gentios se converteram e aceitaram o Evangelho pregado por estes apóstolos. Conclusão da história: os judeus que primeiro foram chamados, o povo a quem Deus escolheu no Antigo Testamento, a quem confiou os oráculos sagrados, a sua lei, esses rejeitaram o Messias e por isso eles não entrariam nessa ceia. Mas os gentios, a quem os próprios judeus desprezavam, como sendo pessoas de uma qualidade inferior, como não tendo o mesmo valor que um judeu, estes entrariam primeiro no reino dos céus. Como que essa história se relaciona comigo e com você nessa noite?
Talvez eu e você sejamos os judeus dessa história. Quantos privilégios nos foram oferecidos? Quantas vezes o Evangelho nos foi pregado? Quanto aprendemos da palavra de Deus? E ainda assim nos apegamos às coisas terrenas e não queremos ir a Cristo, o Salvador. E se assim agimos, o convite pode passar para uma outra pessoa. Você percebe que eles se apegaram a 3 coisas. Eles se apegaram às riquezas, aos tesouros e aos prazeres mundanos. Muitas pessoas, apegadas a essas coisas, não dão valor à religião. Pessoas de riquezas, pessoas que têm grandes posições na nossa sociedade brasileira, mas pouco valor dão para a religião. Estou eu pregando nessa noite para alguém que recebeu grandes bênçãos financeiras do Senhor, conseguiu acumular um grande patrimônio, tem uma família abastada financeiramente, mas você acha que evangelho é coisa para pessoas pobres e incultas? O Espírito Santo está falando ao seu coração e chamando você para uma mudança de posição. O Espírito Santo quer falar com você para que você entenda que nenhum tesouro nesse mundo substitui o tesouro celestial e que não importa a fortuna que alguém possa acumular nessa vida, de nada adianta isto se a vida eterna não for uma possessão do nosso coração. E o que dizer daqueles que receberam depois um convite dos gentios? Esses gentios eram pessoas desprezadas pelos judeus, eram párias da sociedade, mas mesmo não tendo o mesmo status ou a mesma condição financeira do que os judeus, todos eles eram amados pelo Senhor. É isto que a parábola ensina. Deus não olha para status, Deus não olha para uma condição financeira, Deus não olha para a pobreza de alguém. Todos são especiais aos olhos de Deus. E talvez eu esteja falando para alguém também nessa noite que não tem posses, não é rico das posses terrestres. Talvez você não tenha uma posição social elevada. Talvez você até se considere um pária da sociedade. Estou eu pregando para alguém que foi tão baixo na vida, que se sente tão alienado de Deus, que acha que não merece a salvação? O Espírito Santo quer falar com você. É para você essa história. E quando Jesus disse, através dessa história, de que alguns deveriam ser forçados a entrar, de fato não é assim que devemos entender, porque o reino de Deus, ele não é alcançado pela força. Esta é uma expressão que está sendo usada para dizer que nós temos que nos empenhar ao máximo para que as pessoas aceitem o Evangelho. Isto fala da singularidade do plano da salvação, que todos os recursos que nós temos devem ser usados para advertir as pessoas de que nós estamos vivendo às vésperas dessa grande ceia. Esta é a grande ceia do Evangelho. E um dia Deus vai reunir todos os salvos à sua mesa, mas o convite está sendo feito e nós devemos dizer sim para ele. O problema é que muitas pessoas estão apresentando desculpas para rejeitarem o convite do Evangelho. E eu vou mais um ponto além. Estou falando para alguém que por causa de uma esposa ou de um esposo não está seguindo nos caminhos do Senhor. Lembre-se de que o terceiro disse que havia se casado, por isso não poderia atender o convite. Estou pregando nessa noite para uma esposa que não se decide por Cristo por causa do esposo, esperando também que ele decida e participe da mesma ação. Estou pregando para um esposo que aguarda há anos uma posição da esposa. Estou pregando para filhos que não tomam decisões, esperando também os pais, pois isto não é seguro. Não é seguro você esperar por alguém para tomar a sua decisão. Esta noite pode ser uma noite de salvação para você, mas você tem que amar o Senhor Jesus acima de todas as pessoas, inclusive da sua própria família. Ninguém vai para o céu à força. É por isso que Apocalipse capítulo 3, verso 20, é um texto muito claro que você conhece muito bem. João escreveu
palavras de Cristo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Prezado amigo, Deus está convidando você para a ceia do Evangelho. Não apresente desculpas. Não espere por ninguém. Não espere por um familiar. Abra o seu coração agora mesmo e tome a maior decisão que qualquer ser humano pode tomar: aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal. E eu queria terminar o programa de hoje voltando um pouquinho para o capítulo 14, para o versículo 22, aonde o Senhor da ceia disse: ainda há lugar. Ainda há lugar para mim e para você. Ainda há lugar à mesa do Senhor, porque Jesus está esperando uma decisão tua. Ainda há lugar na casa do Pai. Você precisa abrir o seu coração e aceitar o convite do Evangelho. O dono da ceia está te esperando. Eu fico imaginando que desculpa você tem apresentado para não se entregar a Cristo. Há quanto tempo o Espírito Santo tem impressionado o seu coração e você tem resistido ao Evangelho? Nessa noite, eu quero convidar você a tomar uma decisão, a abrir o seu coração inteiramente a Cristo e a fazer dele Senhor da sua vida. Se você deseja fazer isso agora, se você quer abrir o seu coração agora e aceitar a Cristo como teu Salvador, eu quero orar por você. Pai Santo, aceita a entrega deste querido amigo, desta querida amiga. Aceita a entrega que agora está sendo feita. Não permita que mais apresentamos desculpas para não aceitarmos o Evangelho, para não aceitarmos a Cristo como nosso Salvador. Mas, por favor, aceita, Pai, a nossa entrega. Abraça-nos, que o Teu Espírito nos acolha e que nós entendamos o grande plano que o Senhor tem para a nossa vida. Nós Te louvamos por tão grande salvação e suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito nos acompanhe em todos os momentos, pois é em nome de Cristo que nós te oramos, hoje e sempre. Amém.